Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação. Hoje, ressuscitando o testemunho. O tema proposto para nós nesse lindo livro, 40 dias com Jesus ressuscitado, vai falar para nós, ressuscitando testemunhos. E a palavra de Deus se encontra, no Evangelho diário de hoje, no Evangelho hoje, terça-feira, se encontra no capítulo 3 de São João, versículo 11. O autor ele traz para nós o versículo 11 e vai dizer assim para nós. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 11. Eu te asseguro, falamos daquilo que sabemos e testemunhamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós vemos o diálogo de Jesus continua do evangelho de ontem de Nicodemos, e aqui a liturgia ela continua. Nós vemos essa liturgia acontecer em todo o mundo. Por isso a Igreja Universal, a Igreja Católica, significando universal, quão rico é esta liturgia ser linda no mundo inteiro e ser pregada no mundo inteiro. E essa liturgia nos traz hoje, eu te asseguro, falamos daquilo que sabemos. Aqui João, o segundo João escrito, o segundo João, nós vemos Jesus falando daquilo que sabemos, daquilo que vimos, quantas coisas João viu, quantas coisas João viveu. Então aqui ele fala do que viu, do que experimentou. E quantos de nós temos experimentado, temos vivido algo sobrenatural de Deus na nossa vida? Irmãos, aqui o autor ele traz para nós assim: quando falamos em testemunho na igreja, logo entendemos que temos testemunhar milagres, uma cura, uma vitória ou um livramento. Também mas o testemunho que Jesus está tratando aqui não é uma obra que foi feita, mas sim de uma pessoa que conhecemos e, no caso, ele mesmo. Portanto, seria um testemunho de fé, uma experiência da presença, um testemunho do próprio Evangelho vivo. Para isto, Jesus nos ensina que, para um testemunho ser verdadeiro e autêntico, precisa partir de dois caminhos: testemunhar aquilo que sabemos e testemunhar aquilo que vivemos. O próprio Jesus disse: não damos testemunho daquilo que sabemos, e sabemos de quem é, de alguém que nos contou. A igreja não está de pé por todo esse tempo por causa das curas e milagres, mas porque tem a sagrada tradição que não sofreu nenhum dano quanto à sua informação e originalidade. Desde os tempos de Jesus, a doutrina dos apóstolos, que começa lá nas Sagradas Escrituras, chega até nós como eu estou fazendo aqui, testemunhando aquilo que eu sei, porque um dia alguém me ensinou. As obras passaram e às vezes até são esquecidas. Prova disso é que a maioria das pessoas que Jesus curou e libertou não seguiu nem foi com ele até o final. Mas o poderoso testemunho dado de um a outro produz um discipulado que chegou até nós como prova do que sabemos. O nome disso é sagrada tradição. Quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério, ele escreve uma carta a Timóteo no capítulo 2, dizendo: ao meu filho, quero que tudo aquilo que você aprendeu, você ensine aos outros, e que por sua vez também ensinarão aos outros, e como se dissessem, testemunhe aquilo que você sabe, para que esta informação se perpetue. Irmãos, nós vemos a importância dessa sagrada tradição, esse testemunho que foi levado. Irmão, mas o testemunho aqui não é como o autor fala aqui, não é de somente milagres, curas e livramentos. Também faz parte nós testemunharmos uma cura que Jesus fez, mas não. O que ele está pedindo aqui, esse ressuscitando o testemunho, é ressuscitar Jesus, o que ele é na sua vida. Testemunhar. A palavra testemunho vem da palavra martiria, martírio. Irmãos, todos aqueles que experimentaram e tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, verdadeiramente
eles testemunharam. Eles foram testemunhas até mesmo no martírio, não negando, porque eles experimentaram e tiveram uma vida realmente fundada em Jesus Cristo. Se você parar e pensar comigo, analisar comigo, né, nós vemos por que tantos homens deram a vida por Jesus. Por que tantos homens pagaram um preço alto por testemunhar? O próprio Paulo que está aqui falando a Timóteo. Nós vemos Pedro. Quantos outros deram a vida? Tiago, que foi morto já no começo da igreja em Jerusalém. Irmãos, por que esses homens não renegaram a fé? Porque eles tiveram esse testemunho vivo de Jesus. Hoje, se nós pararmos e analisarmos, nós também temos Jesus vivo na Eucaristia, também temos Jesus em nossa vida. E muitas das vezes não estamos testemunhando quem é Ele na nossa vida. Quem é Ele? Qual a experiência que fizemos? O Senhor Ele quer ressuscitar esses testemunhos para que cheguem às outras pessoas. A sua experiência que você teve um dia, a sua experiência que você experimentou de Jesus ressuscitado na sua vida. Assim como ele fala, testemunhas outras, como Paulo falou a Timóteo, testemunhas outras pessoas para que essas pessoas também testemunhem. Assim como eu experimentei por uma pregação, um testemunho de quem era Jesus, o querigma de quem era Jesus, você também, irmão, que experimentou, que experimenta Jesus diariamente na sua vida, nós precisamos testemunhar Jesus. Nós precisamos testemunhar este homem, o que ele é na nossa vida. O Senhor quer ressuscitar esse testemunho para que mais pessoas adentrem novamente a uma intimidade com Ele. Irmãos, aqui o autor ele vai trazer para nós aqui a convenção dos bispos na América Latina, no Caribe, a importância do testemunho. Irmãos, eu quero trazer para nós uma atualização que nós estamos vendo, publicações que a igreja vem crescendo o número de fiéis novamente, que a igreja católica tem um crescimento numeroso de católicos fiéis que estão retornando à igreja católica. Por quê? Por que muitos estão voltando, além do conhecimento verdadeiro que é a igreja católica, do que é realmente a igreja católica? Eles estão procurando em internet, em estudos, o que é a igreja católica. Mas, além de tudo isto, eles estão vendo o testemunho de quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz. A fundação em Mateus 16, 18 da nossa igreja em Pedro, nós vemos a importância, irmãos, de testemunhar Jesus. Muitos estão retornando à nossa igreja por estar experimentando Jesus, o testemunho de quem é Jesus. E é isso que o tema de hoje está proposto para nós, ressuscitar esse testemunho. Se você tem parado de testemunhar quem é Jesus na sua vida, se você tem parado de falar também das curas, também das vitórias, também dos livramentos, mas quem é este que fez tudo isso na sua vida? Quem é este que faz isto na sua vida? É isso que o tema é proposto para nós hoje. Ele é uma pessoa. E nós devemos e somos chamados a testemunhar quem é Ele. Ontem nós meditamos a efusão do Espírito Santo. Se nós pegarmos em Pentecostes, vai falar que Ele daria força para que nós testemunhássemos. Hoje nós estamos sendo enviados, ressuscitando o testemunho de quem é Jesus. Se você teve uma experiência e tem tido uma experiência, nós somos chamados a dar testemunho. Irmãos, você que está tendo uma experiência com Jesus agora, eu convido você a testemunhar também quem está fazendo esta obra na sua vida. Quem está fazendo isto dentro de você é o Espírito Santo de Deus, a Santíssima Trindade, é o próprio Jesus. É um risco que temos de correr, porque precisamos fazer esta ponte.
A testemunha faz com que João Batista saia de cena e deixe Jesus assumir o papel principal. João Batista aponta Jesus como o cordeiro e é preso e lá é morto. Mas milhares de pessoas que seguiram seu testemunho foram direcionados para Jesus. Já o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Irmãos, sedes imitadores, segui o exemplo que vos dou. Depois ele faz um desabafo que está se assumindo como testemunha, porque havia muitos ali de comportamento como inimigos da cruz. Nós vemos muito hoje, muitos como sendo inimigo da cruz, pensando somente no próprio umbigo e nas suas paixões. Por causa desta crise de falta de verdadeiras testemunhas, Paulo está chamando a responsabilidade para si. Isto é, a igreja em saída, discípula missionária. Depois reafirma isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Irmãos, imitai-me como eu imito a Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 900, relata a importância do nosso testemunho. Diz ainda que sem ele muitos sacerdotes não obterão sucessos em seu ministério. O padre é um só e tem uma função primária para ministrar sacramentos, administrar a paróquia. Nós somos vários e a igreja clama por nós fiéis para testemunhar o Jesus ressuscitado que estamos vivendo nesses 40 dias. O Papa Leão XIII disse que a igreja precisa de mais testemunhos do que teólogos. Nesses tempos tão paganizados, o testemunho surtirá um impacto e um efeito. Eu creio que podemos fazer mais do que temos feito. Peço ao Espírito para que Ele revele o testemunho que Ele quer de você e de tudo muito simples e bem cotidiano. Quem testemunha não são os anjos, são as pessoas. Testemunhar é coisa de cristão. Irmãos, olha que lindo. Testemunhar é coisa de cristão, porque nós testemunhamos Cristo. Ele quer que você, hoje, seja testemunha. A igreja precisa do nosso testemunho. O próprio Catecismo da Igreja, aqui onde lemos no parágrafo 900, relata isto. Nós somos vários e a igreja clama por nós fiéis para testemunhar o ressuscitado. O que estamos vivendo nesses 40 dias? Jesus ressuscitado. E nós somos chamados hoje a ressuscitar o nosso testemunho. Nesse tempo tão paganizado, os testemunhos surgirá um impacto e um efeito. Nós vemos e conhecemos uma frase que é muito usada: o testemunho arrasta. Irmãos, nós temos que testemunhar Jesus. É Ele que é o testemunho da nossa vida. É Ele quem temos que testemunhar. Jesus, nos envios, pediu que nós testemunhasse, levasse a boa nova. O Evangelho, a boa nova é Jesus. Ele é a boa nova da nossa vida. E temos que testemunhar. A igreja necessita que nós saiamos uma igreja em saída para testemunhar Jesus.